Olá, queridos, graça e paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Apocalipse, onde nós estamos estudando esse livro maravilhoso da Sagrada Escritura. E hoje, na nossa terceira aula, vamos começar a ver as igrejas do Apocalipse. De maneira específica, nesta aula iremos estudar três delas: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo, ou seja, do versículo 1 até o versículo 17, nós vamos ver nesta aula. Então eu te convido agora a curvar sua fronte, nós vamos orar e logo após faremos a leitura dos textos e a exposição deles. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, obrigado por mais uma aula, obrigado porque hoje nós vamos estudar mensagens diretas do Senhor às igrejas e que também tem a ver conosco, tem a ver com a nossa realidade, tem a ver com o nosso dia a dia. Sim, Deus, fala o nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Versículo 1 até o versículo 7 do capítulo 2. Primeiramente, vamos ver a igreja de Éfeso, que tem lições preciosas pra gente, hein? Vamos lá? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aqui está uma igreja que não suportava heresia. Aqui estava uma igreja que não permitia falsos mestres, falsos apóstolos. Aqui está uma igreja operosa, com obras e ortodoxa na sua teologia. Mas aqui também estava uma igreja que perdeu o primeiro amor. Meus queridos, a igreja de Éfeso foi lembrada por Cristo de que o mais importante não são necessariamente as obras. O mais importante não é necessariamente a firmeza teológica. Tudo isso é necessário e a igreja tem que ter, entenda? Você está fazendo esse curso porque você preza por Bíblia, você preza por teologia e por teologia conservadora ortodoxa, que é, inclusive, a nossa linha de pensamento. No entanto, o mais importante é o amor para com Deus. O mais importante é esse desejo de intimidade com o Senhor, é querer estar com Cristo. Vale lembrar, por exemplo, Marta e Maria. Marta tinha muitas obras e fazia coisa para cá, para lá, coisas necessárias. Mas Maria escolheu a boa parte. A igreja de Éfeso estava como Marta, de um lado para o outro, fazendo muitas coisas, mas perdeu o primeiro amor, que muitas vezes é você retornar essas primeiras obras, esse desejo de estar com Cristo. Para nós, hoje, fica uma lição. Principalmente para aqueles que prezam por teologia, a gente sempre, os nossos ouvidos ficam incomodados quando a gente ouve uma coisa errada, uma teologia que vai distante daquilo que a Bíblia fala, não é verdade? Mas mais do que isso, a gente tem que ter amor, desejo por Cristo. Esse primeiro amor. Essa coisa que está em nós, tão maravilhosa, que faz a gente querer cada vez mais e mais de Jesus. E que nos leva a obras de verdade, mas que não apenas a obras em si, mas obras pautadas no amor ao Senhor Jesus. Tudo que a igreja de Éfeso fazia era bom. Era maravilhoso. Só que estava com foco errado, distante desse primeiro amor. Obras sem amor, elas não são suficientes. Mas depois, existe mais uma carta aqui, que é a carta para a igreja de Esmirna. Né? A igreja de Esmirna é uma igreja assim, interessante, mas enfim, vamos para a leitura do texto, que a gente vai ver isso depois que a gente ler aqui, ok? Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, né? Voltando à linguagem ali do alfa e o ômega, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ou seja, essa igreja era uma igreja pobre financeiramente,
mas que tinha uma postura para com Deus que a tornava rica, espiritualmente falando. Nessa igreja também, nessa cidade, perdão, que é a cidade de Esmirna, né? Que é a igreja de Esmirna, por estar na cidade de Esmirna. Tinha uma sinagoga muito forte, né? Uma presença judaica muito forte. Só que esses que se diziam judeus não confessavam a Cristo. Portanto, o próprio Jesus fala que eles são sinagoga de Satanás. Não temos as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Aqui, nesses 10 dias, a gente não sabe se é literal ou simbólico, tá? Mas haveria uma tribulação para com a igreja de Esmirna. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Olha a promessa e consolo aí. Vocês vão ter tribulação, mas vocês precisam ser fiéis até a morte para receber a coroa da vida. Então, é uma mensagem de consolo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Que lá na frente, no Apocalipse, fala que é o lago de fogo e enxofre, que é a condenação eterna para aqueles que não confessaram, não professaram o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, vamos lá. Essa igreja estava sofrendo perseguição e lutas daqueles que se diziam judeus, ou seja, judeu no sentido daquele que é povo de Deus, né? Claro que aqui é um judeu étnico, alguém que é judeu mesmo, de nascimento, mas a gente vê na linguagem apocalíptica aqui de João que existem muitos elementos judaicos, né? Nas visões celestiais tem arca, tem um candelabro e por aí vai. Então, pessoas que se dizem que são de Deus e não são de Deus e perseguem aqueles que são de Deus. Isso não é novo, gente. Isso é desde essa época, né? Só que Jesus fala, esse é um sinagoga de Satanás. Vocês serão lançados na prisão, sofrerão, vocês são verdadeiros, mas sejam fiéis até a morte e vocês vão receber a coroa da vida. Então, muitas vezes, ser crente não significa ausência de lutas. Não significa ausência de perseguições, até mesmo por aqueles que se dizem religiosos. Muitas vezes, ser crente significa que você vai sofrer ainda mais, mas que no final você receberá a coroa da vida. Então, se você está passando por lutas e dificuldades, como a igreja de Esmirna, permaneça firme. É Deus te lapidando por uma coroa que você receberá no final, por uma bênção que receberá no final. Inclusive, você não vai sofrer o dano da segunda morte, como diz no versículo 11. No versículo 11. A próxima igreja é a igreja de Pérgamo. Pérgamo é interessante, foi nessa cidade que isso começou a trabalhar ali a ideia de pergaminhos, né? Por isso que pergaminho tem o nome de pergaminho, por causa de Pérgamo. Ali tinha uma produção muito grande desse material, dos pergaminhos, né? Que alguns eram de papiro e outros eram de peles de animais. Então, por ali ter essa produção muito grande, uma cidade ser conhecida pela produção desses pergaminhos, se apelidou, melhor dizendo, pelos pergaminhos serem produzidos nessa cidade que receberam o nome de pergaminho, porque o nome da cidade que produzia era Pérgamo, né? Vamos lá, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Aqui não tem especificamente o que é isso, tá? Mas a gente vai prosseguir aqui, eu vou trazer algumas informações. Que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esse onde Satanás habita provavelmente é um templo pagão, tá? Ou uma estátua pagã. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Ou seja, existia no meio da igreja pessoas que estavam instigando aos cultos idólatras e à prostituição espiritual e física também, né? A prostituição que está ligada ao ambiente cultico mesmo. Outro assim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas são incógnitos até hoje, não se chegou a um consenso, mas muito provavelmente está mesmo ligado a questão de cultos a outros deuses e questões sexuais envolvidas. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca, ou seja, irei destruí-los, é o que Jesus está dizendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe.
Essa questão da pedrinha branca também é uma incógnita. Alguns falam que, inclusive, tem a questão do urim e do tumim, né, que está no Antigo Testamento. Outros falam a questão do julgamento, que quando você recebia uma pedrinha branca, significava que você agora estava absolvido. E outros colocam como uma espécie de adoção mesmo, né? Uma pessoa que não era adotada recebia uma pedrinha branca com uma espécie de certidão com o nome da família que ele estava sendo filiado. Bom, não tem uma incógnita, não tem uma certeza de interpretação, mas é uma incógnita também. No entanto, a ideia aqui de que é uma recompensa para o povo de Deus. Ou seja, essa pedrinha branca, o novo nome, vai dizer a nossa nova realidade, a nossa nova vida na glória com o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas a igreja de Pérgamo, grande parte das pessoas estavam sendo fiéis. Inclusive ele cita pelo nome Jesus aqui, Antipas, que morreu neste lugar onde Satanás habita, né? Justamente a ideia de a promiscuidade, provavelmente templos pagãos, imagens pagãs, cultos aos outros deuses, né? O local onde Satanás faz a festa, digamos assim, entre aspas. Mas Antipas e várias outras pessoas se manteram firmes. E Jesus elogia essa igreja por isso. Mas ele também chama a atenção que essa igreja estava permitindo doutrinas erradas e promiscuidades em seu meio. Entenda. O que a igreja de Éfeso está faltando, que talvez esse amor de permanecer firme, mesmo em face da morte, de amar o Senhor Jesus acima de todas as circunstâncias, tinha na igreja de Esmirna, na igreja de Pérgamo, perdão. Mas o que tinha em Éfeso, que era controle e combate às heresias, está faltando em Esmirna. Então não existe igreja perfeita, mas existe igreja que tem que se atentar à voz de Deus e se arrepender dos seus pecados. As igrejas do Apocalipse são esses exemplos para a gente, de que foram igrejas que receberam exortações e incentivos. Igrejas que foram corrigidas pelo Senhor, assim como nós somos também corrigidos pelo Senhor, assim como a igreja brasileira é constantemente pela palavra corrigida pelo Senhor. A questão toda é qual vai ser a nossa postura. Você está numa postura de idolatria, de prostituição espiritual, de vida promíscua, distante de Deus? A palavra que foi dita para Pérgamo é a palavra também que é dita para você. Se arrependa e se mantenha fiel, mesmo em face da morte. Que Deus te abençoe. Eu te espero assim na nossa quarta aula. Espero que você esteja gostando e permaneça firme também na palavra do nosso Deus.